Então seja bem-vindo a mais uma edição do Dia D. O Dia D, como sabe, é um programa que nós criámos para analisar o país a partir da direita. Ora, todas as semanas estão aqui connosco 4 comentadores. Perdão, no total são 4. Em cada semana são 2. Esta semana é o Rui Ramos e é o Miguel Morgado. Ora, o que é que vamos tratar esta semana? Da cerca sanitária ao Chega, da sucessão no PSD e ainda uma mudança histórica na linguagem do BCE e desta vez a admitir uma subida das taxas de juros. Miguel, queres começar por onde? Cerca sanitária ao Chega? Podemos começar por aí. Então, nesta semana iniciou-se um processo, não se iniciou esta semana, começou nas eleições, na campanha das eleições legislativas, mas é um processo que vai durar pelo menos estes 4 anos. Em que o Chega vai funcionar, sobretudo, a toque do Partido Socialista, como aqui uma espécie de interruptor, só que os interruptores foram criados para ligar as lâmpadas à corrente elétrica e gerar-se luz. O PS tem agora este interruptor que vai utilizar para criar escuridão, Então, para criar mais opacidade, para se impedir que se discuta os problemas sérios do país, e o Chega vai ser o grande pretexto do Partido Socialista. Vimos como, até cobrindo-se de ridículo, António Costa, naqueles debates em que se converteu na passionária, que queria travar as tropas franquistas de entrar em Madrid em 1936, dizendo que eles não passarão, e ele dizia como se fosse uma espécie de cassete que tinha decorado aquilo de um cartão: comigo não passa, comigo não passa. realmente parecia ela apaixonada. O grande risco do país era, portanto, a tomada do poder por forças do fascismo para António Costa. Isso funcionou, nós temos de reconhecer, funcionou. Junto do eleitorado da esquerda, eu não tenho qualquer dúvida que houve muitas pessoas que disseram sim, o que é importante é travar qualquer possibilidade de compromisso com o Chega. O Chega vai ser aqui, portanto, o grande apoio do Partido Socialista sempre que houver um problema qualquer no país. E eu tenho para mim, olhando para o debate absurdo que se gerou nestes últimos dias, com a propósito da proposta do Chega, o Chega tem o direito constitucional de indicar um vice-presidente para a Assembleia da República, indicou o nome do Diogo Pacheco Amorim, o deputado eleito, e imediatamente se gerou este debate. Parece que o país, para uma coisa crucial para a sobrevivência do país, no entanto, tornou-se o grande debate nacional. Mas eu acho que se percebe claramente que isto já nem tem nada a ver com o Chega, nem com o Diogo Pacheco Amorim. Isto tornou-se, para o Partido Socialista e para a esquerda em geral, que quer agora gravitar à volta do Partido Socialista, o grande instrumento de cerca ao PSD. Claro. Não ao Chega, ao PSD. A ideia aqui é condicionar radicalmente e intimidar o PSD em qualquer opção estrutural, porque qualquer uma pode ser relacionada com o Chega. Até se viu no caso do Rui Rio, e eu acho que quem nos ouve há estes meses todos sabe que eu sou completamente insuspeito aqui de proteger o Rui Rio ou de o defender, mas quero dizer, a propaganda do regime conseguiu converter o Rui Rio quase também num aliado do fascismo. Miguel, mas isso diz mal da oposição, que devia ter sabido passar uma mensagem Mas diferente eu ao não país. digo que não, mas eu já disse suficientemente mal da estratégia do Rui Rio nestes últimos meses para voltar a bater na tecla. Mas convenhamos que uma oposição pode ser inábil e, no entanto, a acusação de cooperação com o fascismo mantém-se como absurda. Quer dizer, nós temos que manter algum nível de razoabilidade, de racionalidade mínima no debate público em Portugal. Eu sei que é difícil. E vai ser cada vez mais difícil. O problema é que, do outro lado, já podemos falar do PSD a seguir, mas do outro lado, o PS vai ter uma grande cooperação. Porque André Ventura e o Chega também já deu para perceber que vão apreciar, que vão alimentar este tipo de episódios, que lhes dá relevância e que, ao mesmo tempo, convenhamos também... E até porque o PSD, só lá para o final do primeiro semestre, é que vai mudar de liderança. Isso, e ao mesmo tempo, e convém não esquecer, que o Chega tem, por enquanto, não sei se no futuro será diferente, mas por enquanto tem uma estreiteza programática gritante. Isto é, de outra maneira, tem um vazio muito grande, fala de poucos temas. Portanto, um conflito com o Partido Socialista aberto, explícito, que domina as atenções de toda a gente, inclusive do eleitorado do PSD, é da maior conveniência para o Chega. Portanto, eu receio que estes 4 anos sejam o país e a opinião do país esteja radicalmente condicionada por este jogo de interruptor do Partido Socialista, que será
ligado e desligado por simplesmente uma conveniência de poder. Isto não tem nada a ver com princípios, nem com ética política, tem a ver com conveniência do poder. Sim. Rui, isto interessa ao Partido Socialista? Isto é uma genuína rejeição da extrema-esquerda ao Chega? É o quê? Não, isto é um jogo antigo. É um jogo em que, neste caso, o Partido Socialista vai jogar tendo do outro lado quem esteja também interessado em jogar. O Chega está interessado em ganhar destaque, tornando-se o inimigo principal do regime. É a prova de que são eles que fazem colocando o PSD a diferença. em segundo plano. Exatamente. São eles o tema, são eles o adversário, são eles que são denunciados. Isto é uma velha estratégia, uma velha tática, aliás, melhor, usada em Portugal, usada noutros países. Em França, o presidente François Mitterrand, nos anos 80, também usou a Frente Nacional do pai Le Pen, o Jean-Marie Le Pen, para condicionar a direita, não apenas esperando que lhe tirasse votos e margem de manobra, mas também para confrontar a direita constantemente com a questão de o que é que se faz com o outro partido, daquele em França era a Frente Nacional, aqui ou o Chega. Agora, nós percebemos que isto é uma farsa, e portanto é um jogo, quando vemos as forças da esquerda a não terem problemas nenhuns em aceitar os votos do Chega quando lhes interessa. Pois. Já no Seixal não havia cercas sanitárias ao Chega e o PCP arranjou lá os votos do Chega para viabilizar as suas administrações locais. Quer dizer, aí já não há problema nenhum. Isto é um problema que o Partido Socialista, com a colaboração do resto da esquerda, vai tentar criar à direita, mas que a direita só terá esse problema se quiser. A direita os outros partidos da direita, o PSD, a Iniciativa Liberal, só terão esse problema se, primeiro, aceitarem que é a esquerda, que é partidos como o PCP e o Bloco de Esquerda, que decidem quem é e quem não é democrático, e quem é e quem não é racista. São esses partidos que nomeiam Mamadou Ba, que apoiam Cuba, Venezuela, são esses partidos que em Portugal permitem depois ao Mamadou Ba escrever 11 suínos na Assembleia da República. Exatamente, são esses partidos que aqui decidem quem é que é e não é, aceitável em termos do regime democrático. Portanto, essa é uma primeira questão. E a direita deve-se perguntar isso porque o tratamento que é dado ao Chega atualmente já foi dado aos outros partidos da direita antes. Aliás, o objetivo, de facto, não é estigmatizar o Chega. Pois. O objetivo é estigmatizar o PSD, é estigmatizar a Iniciativa Liberal, como antes era estigmatizar o CDS. Esses é que são os alvos, não são os 12 deputados do Chega que incomodam. É a tentativa de dizer se vocês mantêm qualquer contacto ou não o usam para se relacionarem com o Chega. Os termos com que nós achamos que vocês se devem relacionar com o Chega, então vocês são fascistas, vocês são racistas. E é bom lembrar, eles não precisaram do Chega para fazer isto. Noutras ocasiões fizeram. Portanto, o primeiro é recusar os termos em que a esquerda coloca as questões. E recusar desde logo e duvidar desde logo da caracterização que a esquerda faz do próprio Chega. Isto é, com que bases é que diz que o Chega é racista? Com que bases é que diz que o Chega é antidemocrático? Isto é, onde é que está no programa do Chega, na atuação do Chega, os elementos necessários para justificar acusações a este nível? Porque uma coisa é falar de problemas sociais que podem ter como protagonista uma determinada etnia, um determinado grupo que é identificado, e isso pode ser mais ou menos aceitável, mais ou menos discutível. Outra coisa é ter um programa que nós achamos racista. E aquelas comparações que se fazem com projetos verdadeiramente racistas do passado, como o nazismo na Alemanha nos anos 30, é uma forma
de branqueamento do nazismo. Como o nazismo não era alguém a dizer que toda a gente tinha de cumprir a lei e tinha de obedecer à lei. Era uma discriminação mesmo. Portanto, aquilo que neste tipo de acusações se está a fazer é, de facto, branquear o passado, branquear o fascismo, branquear o nazismo, dizendo que são parecidos com aquilo que nós hoje fazemos. Portanto, recusar os termos desse debate, o que exige coragem política, o que exige conhecimentos políticos, conhecimentos de história, conhecimentos sobre a vida política no mundo nos últimos anos, quer dizer, e recusar esses termos. Depois, ser muito claro e dizer que se o Chega tem algumas dimensões problemáticas que nós às vezes identificamos como populismo, essas dimensões problemáticas, vamos admitir então que o populismo é um problema, Sim. Vamos admitir isso. É discutível também, mas vamos admitir isso. O Chega não é o único partido que tem aquelas características em Portugal. O PCP e o Bloco de Esquerda têm exatamente aquele tipo de características de populismo. E, aliás, isso até é óbvio que há ali um filão que o Chega explora e que o Bloco e o PCP exploravam antes, quando nós percebemos que o Chega, sendo classificado como um partido de direita, e a si próprio se classificando como um partido de direita, entra melhor em termos da geografia política do país, que é uma geografia que está definida desde 1975, naquilo que são regiões tradicionalmente de esquerda, por exemplo, o Alentejo. Portanto, portanto, se há um problema, esse problema não é da direita. Há um problema também do PCP e do Bloco de Esquerda, que eram tão populistas como isso. Rui, mas porquê é que a direita, o resto da direita, se deixa aprisionar nesta chantagem? Eu acho que há ignorância, impreparação, nitidamente impreparação, incapacidade de... enfim, as pessoas vêm para a política e provavelmente uma parte da informação que têm é aquela que recolhem dos mídias, dos debates que ouvem e não leem livros, não recorrem a outras fontes e, portanto, estão impreparados para usar outro Sim. tipo de argumentos para resistir. E depois é a facilidade também, é o oportunismo, A questão podia ser resolvida muito simplesmente à direita, dizendo que à direita tem de se cumprir as mesmas regras que se cumprem à esquerda. E as regras que foram usadas para admitir o PCP e o Bloco no debate democrático em primeiro lugar e depois no apoio a maiorias de sustentação de governos em segundo lugar, essas regras têm de se aplicar a outros partidos que são a renúncia à violência, a meios violentos para efetuar quaisquer tipo de mudanças políticas, isso é uma primeira regra básica da democracia, e depois o respeito da legalidade, enfim, que vem daí. E repara, o próprio regime não pode ter outras regras que não estas. Isto é, nós não podemos julgar as visões do mundo e dizer, bem, há visões do mundo admissíveis, há outras que são ilegais. Há um estilo maniqueísta. Porquê? Porque isto impedia que este regime funcionasse como uma democracia. Sim. E depois é aquela regra, isto é o Chega, outra consideração. O Chega neste momento tem 12 deputados, teve mais de 300 mil votos. Marginalizar, perseguir o Chega é também uma negação da natureza democrática deste regime. Isto foram as regras, digamos que estavam implícitas na atitude no fim de 1975 para a aceitação do PCP. Como sabem, no fim de 1975, depois do Partido Comunista ter tentado tomar o poder em Portugal, em conluio com algumas forças militares que lhe eram simpáticas, houve muita gente que achou que o PCP devia ser afastado de vez do jogo político, até ilegalizado ou perseguido. E o raciocínio que foi utilizado contra isso foi o de, bem, o PCP portou-se mal, mas agora diz que se vai portar bem, portanto, se porta bem, se os seus meios de atuação são aqueles que usam os restos, os outros partidos,
ir a eleições, fazer manifestações na rua, essas coisas todas. Vamos são trazê-lo legais. para o sistema e controlá-lo melhor. E depois, esse era o principal, digamos, critério. Depois havia um segundo critério, que era, digamos, aquilo que nós podemos chamar o volume social do PCP. Exatamente. Isto é, perseguir o PCP, ilegalizar o PCP, perseguir os seus militantes. Um partido que tinha tido a votação para a Assembleia Constituinte de 1965, 12% dos votos. Não havia democracia em Portugal, é impossível, quer dizer, ter 300, um partido que tem, neste caso o Chega, tem 300 mil votos, tem 12 deputados à Assembleia da República, tem 19 vereadores, tem a organização que o Chega já tem, quer dizer, isto é... não há democracia neste momento sem o Chega, pura e simplesmente. E é isso que é preciso aceitar, desde que o Chega, obviamente, cumpra os critérios. Vamos avançar para o segundo ponto. Como você sabe, está com o Dia D. O Dia D é um programa criado aqui no âmbito do canal Cor do Dinheiro para analisar o país a partir da direita. Miguel, temos como segundo ponto a sucessão no PSD, sendo que no final da semana passada surgiram notícias estranhas. Quando o Rui Rio veio dizer que admite deixar a liderança do PSD até ao fim do primeiro semestre. E que inclusive vai tomar posse como deputado e vai participar na discussão do Orçamento de Estado. Isto faz algum sentido? Bem, eu, na noite eleitoral aqui convosco, no nosso especial, eu e o Vasco Rato, por sinal, os únicos 2 militantes do PSD, fomos favoráveis a que o Rio não se fosse embora imediatamente. Quer dizer, mas uma coisa é imediatamente, outra coisa é em julho, não é? Mas, apesar de tudo, eu diria que a mim não me choca nada se ele ficar até ao final de junho. E não me choca porquê? O primeiro grande ato político deste governo será a discussão e a aprovação do orçamento, que é um processo moroso. Portanto, nós estamos a falar aqui pelo menos de um mês na Assembleia da República de trabalho legislativo e político intenso. E eu, para mim, quando percebi que o Rio não tinha quaisquer condições de continuar, eu achava que ele teria de fazer necessariamente o Orçamento do Estado. É penoso até para ele, porque um líder estar de saída, e eu já estive ao lado de um líder político que estava de saída e teve de fazer um orçamento, neste caso Pedro Passos Coelho, em 2017, e não só o orçamento, tivemos, por exemplo, a questão europeia muito importante, que eu sei que a opinião pública não dá importância em Portugal, mas foi muito importante, a cooperação estrutural permanente também teve de ser ele a terminar esse processo já de saída, e eu sei que é penoso para quem está em funções, na medida em que, enfim, vai participar num debate para logo a seguir se despedir dos outros interlocutores, mas é a vida, faz parte. E depois teremos a apresentação do Programa de Estabilidade, não nos podemos esquecer dessa rotina dos países da zona euro, que será logo em abril, portanto uma espécie de extensão do debate do orçamento. E, ao mesmo tempo, temos de organizar eleições numa fase em que as candidaturas para o futuro do PSD e o próprio futuro do PSD em discussão entre os militantes ainda está muito em aberto. Portanto, eu acho que o PSD precisa de tempo, e esse tempo só pode ser dado se o líder, enfim, demissionário, ele não apresentou a sua demissão formalmente, mas o líder demissionário der agora 4, 5 meses para essa organização. Isso não me choca nada. Mas, Miguel, isto não prejudica o partido, uma vez que tu tens neste momento 2 partidos que tiveram uma votação acima do previsto, que é o Chega e a Iniciativa Liberal, e que vão aproveitar este vazio do PSD, com a ajuda do PS, aliás, para afundar ainda mais o partido. Totalmente. O ponto é que o PSD teria de passar necessariamente por esta transição e, a meu ver, mais vale fazê-lo já. E não era melhor nomear uma comissão que fosse gerindo os destinos do partido enquanto organizavam já Isso não existe. Eu acho que essa possibilidade é mirífica, quer dizer, não vale a pena pensar. Ela não é prática. E há um governo de gestão neste momento que receio, e sim, que esteja reduzido a Rui Rio, porque nós tivemos este momento insólito, como são as coisas do PSD, infelizmente tem sido, nestes últimos anos, o PSD tem preenchido aqui a caderneta dos insólitos, mas que foi Salvador Malheiro, a presidente da Câmara de Ovar, mas mais do que isso, o esteio destes anos de Rui Rio no PSD, e portanto responsável por esta derrota calamitosa nas eleições legislativas, e portanto derrota da estratégia que eles defenderam com unhas e dentes. Salvador Malheiro defendeu esta estratégia com unhas e dentes, não foi daqueles vice-presidentes que o Rui Rio também teve, que volta e meia tinham dúvidas. Castro Almeida, que até acabou por depois não ser vice, mais fechou, saiu em 2019 e apoiou Montenegro, claramente estava em divergência com a sua estratégia. Podemos dizer que o próprio Moraes Charmento,
que foi um indefetível de Rio até um certo ponto, depois também começou a ter muitas reticências sobre a sua estratégia. Não é verdade isso, Salvador Malheiro. Salvador Malheiro espera 24 horas depois do resultado das eleições para dizer uma coisa que até é difícil de acreditar quando se ouve aquilo pela primeira vez. Não só ele diz que afinal Luís Montenegro que é um bom líder para o PSD, como diz que só pode haver uma candidatura. E que ele vai estar lá, não só a ser agora o esteio do Luís Montenegro, mas a impedir que haja outras candidaturas. E achas que esta manutenção do atual poder no PSD é para preparar essa vinda dos amigos? Não, porque neste momento, era o que eu estava a dizer, neste momento a direção do PSD existe Rui Rio, não existe mais ninguém. Malheiro destruiu tudo o que estava ali à volta, mesmo que houvesse alguns, como eu vi, outros vice-presidentes que andaram, enfim, a fazer as suas figuras tristes habituais, a defender o indefensável, o resultado das legislativas contra os adversários internos. Alguns deles prestaram-se essa figura durante alguns dias. Eu presumo que eles tenham ficado ainda mais estupefactos com as declarações de Salvador Malheiro do que eu, porque Salvador Malheiro tirou-lhes o tapete completo. Quer dizer, o que ele está a dizer é que o Rui Rio acabou como expressão de uma estratégia política, de um partido, e portanto a malta que está à volta dele, que ainda pensava se havia um futuro para o rioísmo, Salvador Malheiro disse que não há futuro para o rioísmo, coisa nenhuma, isto acabou e acabou hoje. Portanto, as pessoas agora devem estar ali numa espécie de regime de salve-se quem puder. Quem vai fazer a discussão do orçamento, evidentemente, não será a Comissão Política do PSD, que essa já não existe politicamente. E como eu estava a dizer, até para o próprio Rui Rio, é penoso estar ele depois a dirigir isso. Vai ser o grupo parlamentar do PSD. São aqueles deputados eleitos, vão ter que fazer o melhor possível, vão ter um líder parlamentar, e claro, em coordenação com o Rui Rio, uma coordenação mínima, e depois vão ter que arranjar uns protagonistas para fazer aquele debate. Na relação, isto é, na comparação com a Iniciativa Liberal e com o Chega, não vão perder. Mas vão perder, claro, vão perder aqui agora durante 2 a 3 meses. O que eu acho é que, apesar de tudo, se o PSD fizer agora as coisas bem, quer dizer, levar este período por diante, aproveitá-lo para fazer uma discussão séria sobre o partido, as candidaturas que apareçam sejam dignas da confiança do país e depois o líder eleito fazer o contrário do que fez Rui Rio, o contrário, não é fazer diferente, é o contrário do Rui Rio, que é ganhar, se as candidaturas que forem a terreno, se forem mais do que uma, se forem para o terreno, forem de boa fé, de estratégias complementares e compatíveis, o líder fazer o que Pedro Passos Coelho fez em 2010. Vai, precisamente, usar a sua vitória eleitoral para unir o partido e federal em torno de uma estratégia alternativa ao Partido Socialista. E depois, há muito tempo, para o PSD recuperar aquele rombo que vai sofrer inevitavelmente nestes 2 ou 3 meses, nos próximos 3 anos e meio ou mais, 4 anos de poder socialista com maioria absoluta. Rui, este compasso de espera de Rui Rio e da atual direção não prejudica o PSD? Sim, quer dizer, tanto prejudica que o Miguel já está a falar de 2 ou 3 meses que, pelas minhas contas, não dá em junho. Quer dizer, portanto, exato, acho que há uma percepção de que, podendo ser necessário tempo lá para as tais... Justiça seja feita. Ele disse até julho. Se ele sair em maio, acho que se nós organizarmos eleições e um congresso para maio, junho... Certo, quer dizer, a questão é, pode haver necessidade de haver algum tempo, até mesmo em termos logísticos, para organizar as coisas, embora se tenha visto que no passado recente foram capazes de organizar umas diretas e um congresso rapidamente, e não se percebe como é que, chegando nós a este momento, com a discussão que houve sempre à volta de Rui Rio, porque a discussão em relação ao Rui Rio não começou depois das eleições, isto é, o PSD foi para as eleições depois de ter tido um momento de grande discussão e Rui Rio foi desafiado sempre com resultados significativos quando foram contados os apoios de uns e dos outros durante todo o seu tempo de mandato. Isto é, a estratégia de Rui Rio, que é de facto a principal questão. Não é a pessoa ou as pessoas, quer dizer, é aquele tipo de estratégia assente naquelas 3 coisas que eram a aproximação ao Partido Socialista como uma forma de limpar a marca PSD, a definição do PSD como um partido de centro-esquerda e o convite quase a quem não se identificasse com isso a sair do PSD, portanto, recusar qualquer pluralidade no PSD, havia ali uma linha. E depois uma terceira coisa que ficou mais clara na noite eleitoral através do Rui Rio, que era este partido de centro-esquerda que se queria aproximar do PS,
dava por garantido que a direita iria votar neles. Quer dizer, portanto, esta foi a estratégia do Rio, isto é, a partir do princípio que a direita está adquirida e que, a partir daí, a liderança do PSD pode fazer os truques e as artimanhas que quiser, incluindo este género de truque, enfim, de uma certa... um grande investimento na ingenuidade das pessoas pensar que pode fazer desta maneira. Portanto, agora, se o PSD ainda não está preparado para discutir isso, isto é mau sinal. Isso também não está. E se não há no PSD pessoas que sejam capazes de protagonizar uma linha diferente desta que falhou, quer dizer, que falhou, fez as contas, a recusa da aliança com o CDS deu a maioria absoluta, enfim, somando os resultados que o PSD e o CDS tiveram nestas últimas eleições, deu a maioria absoluta ao Partido Socialista. Portanto, um erro que veio, obviamente, não é um erro apenas de não querer, um erro tático de não querer a aliança com o CDS, mas um erro estratégico, porque, obviamente, a aliança com o CDS não interessava a quem tinha aquela maneira de se aproximar do poder através do Partido Socialista. Portanto, o que o PSD neste momento precisa é de uma equipa que tenha uma ideia completamente diferente, que corresponde, obviamente, também às circunstâncias completamente diferentes. O PS agora não precisa do PSD, tem maioria absoluta. Portanto, o PSD pode ser a alternativa ao Partido Socialista e até deve começar por explicar às pessoas o que é que seria um governo diferente do PSD. E não é esperar pelas próximas eleições de 2026 para o fazer, é começar já a fazê-lo, dizer o PSD tem esta visão da sociedade e tem este conjunto de propostas que um dia quer aplicar. Não cair naquele erro que a direita caiu também nestas últimas eleições, que é tirar do bolso, de repente, durante o debate eleitoral, coisas de que nunca tinha falado antes e que, obviamente, são difíceis depois de explicar, quer dizer, aquela história da flat tax, quer dizer, então explique lá, uma coisa que nunca falou, tem um minuto para explicar o que é social, a segurança social, e depois, claro, os comentadores, não foi capaz de explicar, mas como é que se espera que num minuto se explique uma coisa de que nunca se falou em altura nenhuma? E depois, ainda para completar sobre a liderança do PSD, tem de ser uma liderança que tem de perceber a pluralidade do próprio PSD, das correntes que fazem parte do PSD, que distingue o PSD quer do Chega, quer da Iniciativa Liberal. Este é que é o ponto. O PSD não se pode distinguir da Iniciativa Liberal e do Chega através da ideologia. Dizer, nós temos uma ideologia, como fez Rui Rio, nós temos a ideologia social-democrata e somos diferentes dos liberais e dos nacionalistas ou populistas do Chega. Não, o PSD tem de se diferenciar através da natureza do seu projeto, que é um projeto abrangente, federador, de várias correntes, de liberais, de sociais-democratas, de democratas cristãos, de conservadores, de nacionalistas também. O PSD era essa grande frente, é essa grande frente que tem de se... O PSD tem de se definir dessa maneira e depois comportar-se em relação ao Chega e à Iniciativa Liberal, que são os partidos que lhe vão fazer concorrência, em conformidade com este pluralismo. Isto é, tentando não excluir, sobretudo, até os eleitorados que se revêem naquelas propostas e dizendo que nós somos, PSD, o PSD é a alternativa estável ao Partido Socialista. Quem quer uma alternativa estável ao Partido Socialista tem aqui o PSD. É isso que o PSD, é essa ideia que o PSD tem de Deixa-me valorizar. só dizer uma coisa muito rápida sobre o que é que o PSD precisa para o próximo, a curto prazo, da nova liderança, seja ela qual for. Com Rui Rio, houve uma deriva ideológica do PSD. Eu sei que normalmente os críticos dizem que houve com Pedro Passos Coelho que foi a deriva liberal. Isso é uma conversa que serve sobretudo para alimentar a propaganda da esquerda. Embora haja muitos militantes do meu partido que, infelizmente, aceitam essa propaganda. Mas houve uma deriva ideológica com o Rui Rio. Foi dizer, precisamente, que nós temos uma demarcação na nossa identidade ideológica. Só que a fazê-la ao centro e ao centro-esquerda. Isso foi um absurdo e foi, como eu tentei dizer durante 5 anos,
uma derrota da própria ideia do PSD e da função do PSD no sistema partidário. A razão porque eu acho que, apesar de tudo, vamos demorar mais tempo, ou precisamos de mais tempo do que precisámos no processo eleitoral de novembro, foi porque estas eleições deixaram claro, pelo menos para mim, que o partido, não só os seus dirigentes, mas os seus dirigentes locais, perderam a capacidade de fazer a política autêntica, popular do PPD, do Partido Popular Democrático. Mas isso não se confunde com popularismo hoje em dia? Não, o que eu quero dizer é que, de tal maneira, ficámos fechados naquele casulo que construímos para nós próprios, a pensar que isso era suficiente com esta estratégia que o Rui descreveu há pouco, que é uma estratégia de chico esperto. Nós enganamos os tipos, mas eles vão comer a nossa mão. Ou então não faça oposição nenhuma à PS e depois nos últimos 15 dias aparece que nem um leão a criticar António Costa. Foi a estratégia de chico espertice desta direção do PSD. Não foi só Rui Rio, foram também os que estiveram com ele. Mas o que o PSD precisa de recuperar, e eu receio que tenha perdido, mas podemos reaprender e recuperar, é saber estar ligado e falar para o país que foi do PSD. E que uma parte desse país, não toda, mas uma parte desse país está agora a votar no Chega, a votar na Iniciativa Liberal. Eu digo que nós precisamos desse tempo porquê? Porque o processo eleitoral de novembro mostrou-me a mim, com toda a clareza, que nós tínhamos perdido essa capacidade. Mesmo o Paulo Rangel, que era o adversário do Rui Rio e que disse que estava lá com um entendimento diferente do que era o partido, com uma estratégia diferente, Paulo Rangel foi incapaz de perceber que tinha de falar para aqueles portugueses, que são umas centenas de milhares, que nem todos votam no Chega, nem todos não votam na Iniciativa Liberal, mas muitos se afastaram do PSD, por acharem que o partido era irrelevante. Portanto, fazer política do Partido Popular Democrático, um grande partido nacional que se dirige a todas estas esferas da sociedade portuguesa, implica precisamente sair dessa preguiça que o Rui estava a retratar, que é uma forma de preguiça política. Dizer, nós não somos, numa formulação que eu sempre detestei, nós não somos liberais, nós não somos conservadores, nós não somos... Às vezes as pessoas perguntam, bem, vocês não são nada. Não são nada. Vocês não são absolutamente nada. Falem para as pessoas. Eu sempre fui contra as derivas ideológicas do PSD, sempre. E até disse mais, eu que até tenho uma certa identidade intelectual, da política, ideológica, se quiserem, eu nunca quis impor a minha ou do PSD, porque o PSD não é um espelho daquilo que eu sou. Miguel, estamos na reta final do programa e ainda temos um tema quase obrigatório, que é a mudança de atitude do BCE. Se até agora a Sra. Lagarde, inclusive outros governadores dos bancos centrais, fazem parte do sistema europeu de bancos centrais, diziam publicamente que não ia haver aumento de taxas de juros em 2022 e mesmo em 2023 logo se via. Neste momento o discurso mudou e a certeza é quase esta. Vai haver aumentos de taxas de juros, pelo menos 1 ou 2, ainda em 2022. Miguel, qual é a dificuldade que isto causa para economias como a portuguesa? Bem, vamos lá por partes. Este assunto é um assunto complexo e eu acho que ainda estamos numa zona de indeterminação. Quer dizer, nos Estados Unidos da América, do ponto de vista financeiro, nós conseguimos já antever com um razoável grau de certeza o que é que vai ser o próximo ano, 2022. A inflação parece estar a estabilizar-se a níveis altos nos Estados Unidos, relativamente altos, claro, e isso comporta o acompanhamento das taxas de juros transversalmente na economia. Não só ao nível do mercado de obrigações do Estado, que é o que aqui nos interessa muito, nos Estados Unidos interessa menos, mas transversalmente ao nível da economia. Acho que nos Estados Unidos é razoavelmente claro o que é que está a acontecer. Na Europa ainda não é tão claro. O BCE determina, em operações de mercado, é preciso que as pessoas também saibam isto, e depois também na determinação das reservas, etc., mas o BCE determina um certo tipo de taxas de juros. Com essas taxas de juros, pretende condicionar as taxas de juros do resto da economia. Portanto, não é o Banco Central Europeu que determina as taxas de juros transversalmente, as que pagam as empresas, as que pagam as autarquias, as que pagam o Estado Central. O que agora nós estamos a perceber é que os receios relativamente à inflação na Europa começam a ganhar também, começam a consolidar-se e, como o pontapé de saída já foi dado pelo Banco Central americano, que vai subir taxas de juro, começa-se a recear que haja um grande diferencial de taxas de juro entre os Estados Unidos, que está disponível para o fazer, porque tem a economia a arrebentar, e a Europa, que não está disponível para subir taxas de juros, atenção, mas pode ter que ser forçada a fazê-lo para acompanhar os Estados Unidos, para evitar que depois haja grandes desequilíbrios financeiros, pelo menos na economia atlântica. As razões por que o Banco Central Europeu vai estar ultra reticente a aumentar a taxa de juros só o vai fazer em últimas condições. Itália. Bem, a Itália.
É Portugal, é Espanha, Grécia. Costuma-se dizer, não, mas a Itália é o maior, em termos de dívida pública, é o maior devedor, é o maior mercado de dívida pública é o italiano. Bem, não é se nós somarmos Espanha, Grécia e Portugal. A Itália já não é o maior. Então, nós esquecemos sempre, falamos da Itália, mas na verdade há aqui problemas muito complicados, a que devemos também acrescentar a França. A França está a ter uma resposta económica a esta crise, aparentemente. O ano 2021 correu muito bem à França, muito melhor do que a Portugal e muito melhor do que a Itália, mas a França está sempre ali na corda bamba. Dá esta grande preocupação de haver um episódio financeiro que destrói a zona euro, porque essa possibilidade ainda está no horizonte, e depois porque o Banco Central Europeu tem que tratar de duas coisas, não de uma só. Não é só da subida da taxa de juros. É que os americanos já há muito tempo que começaram a retirar a intervenção do Banco Central na aquisição de ativos, nomeadamente dívida pública. Não só dívida pública, mas nomeadamente dívida pública. Compra títulos. O Banco Central Europeu nunca deixou de expandir o seu balanço. Quer dizer, o Banco Central Europeu, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, continuou a comprar dívida pública e dívida empresarial à bruto durante os últimos anos, quando os Estados Unidos já estava a recuar. Portanto, por um lado, há a questão das taxas de juros, de garantir que há alguma paridade relativamente ao que vai acontecer nos Estados Unidos, alguma, portanto, só em último caso, mas ao mesmo tempo tomaram a decisão sobre o fim dos programas. Eu tenho falado nisso aqui de vez em quando no programa no dia D. O que é que se vai fazer relativamente ao programa de aquisição de dívida? Porque esse para Portugal é fundamental. De um certo ponto de vista, para Portugal é mais fundamental saber o que é que vai acontecer à aquisição direta de dívida do que é que vai acontecer à taxa de juro interbancária definida pelo Banco Central Europeu. Portanto, acho que há uma grande incerteza. O Banco Central Europeu vai resistir ao máximo, vai haver conflitos políticos em torno disto. E nós vamos ter uma margem de tolerância à inflação que não tínhamos antes. Porque se é verdade que o público alemão, o jornal Bild, tem acelerado a sua campanha contra a Lagarde, a opinião pública alemã, mas não é só alemã, austríaca, sempre muito nervosa relativamente à questão da inflação, a verdade é que toda a gente aprendeu a lição de 2010, 2011. Se isto tudo se desmoronar, vai ser a Alemanha a pagar a conta. Todos os alemães também sabem disso. Eu acho que vai haver uma grande resistência da Europa para acompanhar isto, ou só vamos fazer isto em último grau. Se o pior dos cenários se concretizar, isto é, a inflação for mais alta do que se pensava e, portanto, torna-se irresistível a subida de taxas de juros transversalmente na economia, para um país, um trio endividado como Portugal, isso só pode querer dizer um pesadelo. Bom, Rui, para fechar, vamos a ti. Eu acho que nós temos de olhar para estas mudanças de condição no mundo e na Europa em relação à inflação, em relação às políticas de taxas de juros, em relação às políticas de apoio aos Estados e à economia que têm sido seguidas, enfim, desde pelo menos 2009, 2010, nos Estados Unidos, na Europa. Temos de olhar para isto em relação às expectativas que existem para a governação em Portugal, criadas com a maioria absoluta. Criou-se a ideia de que temos 4 anos em que não vai acontecer nada. Temos a ideia que, depois daquelas incertezas que havia em relação ao governo minoritário do PS, dependente do Bloco de Esquerda e do PCP, que nunca se sabia como é que o PCP e o Bloco de Esquerda iam exatamente votar ou não votar, agora, bem, está tudo claro e, portanto, as responsabilidades são, como se diz, as responsabilidades são do Partido Socialista. O Partido Socialista vai ter de fazer reformas, uma coisa espantosa, mas julga-se que o governo, porque tem uma maioria na Assembleia da República, tem perante si 4 anos de pista limpa para avançar e que o país também não tem de se preocupar. Mas não é assim. Isto é o máximo que pode acontecer, é o Partido Socialista não fazer nada, portanto não fazer reformas nenhumas, não fazer nada. E António Costa ir para um cargo europeu daqui a 3 anos. E chegarmos daqui a 4 anos e estarmos a dizer, ora bem, com isto tudo, isto é, a possibilidade de a inflação ficar, e a inflação é um fator de turbulência, de grande turbulência, de grandes mutações, de exigir respostas constantes das autoridades, quer monetárias, quer depois políticas, quer dos chamados atores sociais, sindicatos, etc., que vão reagindo. Portanto, a inflação, em qualquer sociedade, tivemos essa experiência nos anos 70 e 80, é um grande fator de agitação e de incerteza. Se isto entrar, isto pode querer dizer que esta
E certo, ainda não sabemos se vai ou não vai consolidar-se dessa maneira, mas se a consolidar-se, temos de começar a admitir que estes 4 anos de maioria absoluta possam ser muito mais agitados do que os últimos 6 anos de maioria relativa do Partido Socialista. O que quer dizer que podemos ter mudanças de políticas, por exemplo, políticas públicas, isto é, contraditórias, a necessidade de reagir a isto e reagir a aquilo, e que coisas que no passado não tinham um impacto imediato, por exemplo, aumentos de taxas e de impostos quando os juros estavam tão baixos, obviamente estava-se a aproveitar em parte a folga que famílias e empresas que estivessem endividadas tinham em relação àquilo que pagavam em juros e que de repente estão a pagar em impostos. Bem, tudo isso vai acabar, a percepção. Curiosamente, aquela percepção que muitos, só rapidamente, aquela percepção que muitos comentadores tentaram tornar clara de que nós estamos a empobrecer relativamente ao resto da Europa, com a inflação pode-se tornar muito pode mais ser óbvia. mais acentuada. Muito bem. Tínhamos ainda um tema, que era a Ucrânia, vai ter que ficar para a próxima semana, porque nós já excedemos largamente o tema desta semana. Chegámos ao final do Dia D. O Dia D, como sabem, é um programa criado para pensar o país a partir da direita. Passa todas as semanas, aqui às 21 horas, no canal Facebook de A Cor do Dinheiro. E para o final fica aquele pedido de sempre. Colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Os meus agradecimentos ao Miguel e ao Rui. Nós voltamos na próxima semana com uma nova parelha aqui de comentadores. Fique bem e até à próxima segunda-feira, às 21 horas.